Olá, boa tarde. A partir do dia 4 de setembro, o Tribunal de Justiça passa a oferecer o plantão virtual para 61 comarcas do interior do estado nos finais de semana. O Em Dia com a Justiça foi conversar com o desembargador Fernando Tourinho, presidente da Comissão de Virtualização, para saber mais informações desta novidade. A partir do dia 4 de setembro, nós estaremos com as 5 circunscrições do interior do estado totalmente virtualizadas, ou seja, os flagrantes, os habeas corpus que as partes intentavam fisicamente no interior do estado, vão poder intentá-las por meio virtual, pelo sistema, pelo ESAGE, que é o nosso sistema para as partes. O desembargador chama a atenção das partes para o uso correto da ferramenta. É essencial o peticionamento eletrônico. O tribunal, inclusive, editou uma resolução sobre o peticionamento eletrônico, onde é de responsabilidade das partes. É essencial que os delegados tenham conhecimento de quais as comarcas, quais os municípios de tal circunscrição, para poder fazer o encaminhamento correto. É imprescindível que a defensoria, se for intentar habeas corpus, como os advogados, saibam para que circunscrição vai encaminhar a sua petição, que vai poder fazer de onde ele estiver. Pelo ESAGE, eles vão poder fazer o encaminhamento e vamos recepcionar e vamos dar com isso uma celeridade maior nesses plantões. Na verdade, a capital já tem vivenciado isso, a capital já tem demonstrado que melhorou muito a celeridade nos plantões da capital e agora o presidente Washington, a determinação dele da gente tentar dar uma uniformidade em todo o estado, nós estamos indo para o interior do estado. Ele destaca a celeridade que o novo processo vai trazer para todos. O processo se tornou mais célere. O juiz vai ter a oportunidade de dar uma decisão mais rápida. Contudo, tem decisões que precisam de uma diligência, de uma outra prova que seja anexada. E o juiz vai ter essa facilidade de mais rapidamente ter acesso, porque ele no plantão ele está focado naquilo que entra naquele espaço de tempo da sexta-feira até a segunda-feira de manhã, e ele poderá rapidamente resolver essas contendas. As solicitações de procedimentos médicos representam quase 20% dos pedidos que tramitam em varas da Fazenda Pública. Confira na matéria. Recorrer à justiça tem sido uma prática muito comum para se resolver problemas dos mais distintos assuntos. Na área da saúde, muitos pacientes precisam de uma decisão judicial para garantir acesso a procedimentos médicos. Essa demanda vem crescendo no judiciário de todo o país. Aqui em Alagoas, muita gente também recorre ao Poder Judiciário para conseguir acesso a procedimentos médicos. O Juizado Especial da Fazenda, as 3 varas da Fazenda do Estado e uma do município possuem grande quantidade de processos solicitando tratamento, internações, medicamentos, próteses, dentre outras demandas dessa área. De acordo com os dados da Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário de Alagoas, as 4 varas da Fazenda instaladas no Fórum de Maceió possuem mais de 25 mil processos em tramitação. Desse total, quase 5 mil são de solicitações de procedimentos médicos. Um desses processos é o de Dona Maria Salete, que veio à 14ª Vara da Fazenda Pública Municipal para tentar conseguir uma internação involuntária para o irmão, que é esquizofrênico e dependente químico. Porque ele não quer se internar por conta própria. Aí tem que ser ordem judicial. Só acha vaga se for com a ordem do juiz. O juiz da unidade explica que a partir do ano de 2006, a demanda envolvendo questões de saúde cresceu consideravelmente e hoje é responsável pela maior parte dos processos que tramitam na vara. Os entes federativos, eles não se organizaram, principalmente o município de Maceió, que é o caso nosso, através da sua rede de farmácias e de ambulatórios e congêneres, no sentido de distribuir aqueles medicamentos e aqueles tratamentos, aqueles exames, aquelas consultas, aquelas coisas. Isso aí caiu na história do dito popular de que a ação judicial não se discute, então vamos buscar a justiça. Isso começou a volumar-se, então ninguém mais busca administrativamente.
só busca diretamente o judiciário. O magistrado garante ainda que, apesar da alta demanda, os julgamentos desses processos têm prioridade. Aqui, quase todos os processos ingressos nesta vara são de urgência, mas nós damos prioridade porque trata-se de saúde, normalmente são pessoas já idosas e de baixa condição financeira. Então, a prioridade aqui é sempre máxima no sentido de atender esses processos de saúde. O Tribunal de Justiça assinou um convênio com a Prefeitura de Maceió, que vai facilitar o protesto de títulos inscritos em dívida ativa. O Poder Judiciário de Alagoas firmou mais um convênio com a Prefeitura de Maceió. Dessa vez, o objetivo foi possibilitar o protesto de títulos executivos inscritos na dívida ativa do município através dos cartórios extrajudiciais. O convênio permitirá um meio mais rápido e eficaz para cobrar os indivíduos ou empresas que tiverem dívidas com a Prefeitura. O número de processos na vara municipal, da vara da Fazenda Pública, diminua. Vai permitir com que nós façamos, como estamos fazendo, cidadania, permitir que o município, que é parceiro do Poder Judiciário, tenha o seu devido lucro, porque vai arrecadar muito mais, especialmente nesses momentos difíceis, porque passa o serviço público do país. E, com isso, nesta cadeia, eu acho que todos serão beneficiados, porque existe, inclusive, a possibilidade do entendimento entre aquele que está sendo acionado judicialmente e o município, e esse débito também ser reduzido, naturalmente atendendo aos anseios de todos. O presidente da ANOREG, Rainei Marinho, explica o papel dos cartórios nessa cobrança. O papel dos cartórios é muito simples. Os cartórios irão receber os títulos que virão oriundos da Prefeitura, vão fazer o devido protesto, não vão cobrar absolutamente nada nesse primeiro momento, para que efetivamente a Prefeitura tenha um retorno, né, mais rápido através do protesto do título e da negativação das pessoas. Os cartórios receberão os emolumentos ao final, quando as partes comparecerem aos cartórios, que fizer a devida quitação da dívida com a Prefeitura, aí sim será incluído sim, os emolumentos dos cartórios. O prefeito Rui Palmeira ressaltou a importância do convênio para aumentar a arrecadação do município de Maceió, que contabiliza cerca de 500 milhões de reais na dívida ativa. Essa dívida ela é difícil de ser cobrada sem a execução, sem o protesto. Então, com esse protesto, nós vamos certamente conseguir parte desse valor. Obviamente, parte dessa dívida nós vamos ter que peneirar, que tem uma parte dela que certamente já está prescrita, já passaram os 5 anos. Outra, os devedores não são localizados, enfim, mas nós vamos conseguir dar aí uma peneirada nessa dívida, saber o que é a dívida cobrável, o que é a dívida boa e imediatamente fazer as execuções numa parceria importantíssima. No interior do estado, idosos, aposentados e analfabetos têm sido vítimas de empréstimos feitos sem atender ao que diz a lei. A Justiça alagoana está atuando nestes casos. A promessa de dinheiro fácil e pagamento facilitado tem atraído muitas pessoas a selarem contratos de empréstimos consignados com instituições financeiras. O problema se dá quando o consumidor não recebe o pagamento e tem o valor descontado mensalmente. Casos desse tipo têm sido cada vez mais frequentes, principalmente em regiões mais pobres de Alagoas. O público-alvo normalmente são idosos, aposentados e analfabetos. Isso é o que demonstra o número de processos que tem ingressado na comarca de Igaci, interior do estado. Apenas no mês de julho deste ano, a vara do único ofício de Igaci recebeu 96 processos. Dessa totalidade, 22 ações são referentes à demanda de empréstimo irregular, o que, segundo informações da magistrada responsável pelas sentenças, Marina Gugel, representa mais de 80% da demanda de processos do Juizado Especial da unidade. Essas situações elas vêm se agigantando aqui na comarca de Igaci. Para que você tenha uma ideia, a gente tem uma distribuição média de 45, 50 processos aqui na comarca e só no mês de julho a gente já tem distribuídos mais de 80 processos. Né? E o que aumentou nessa distribuição não foram ações criminais, não foram ações de divórcio, foram justamente as ações dos juizados especiais retratando esse tema dos empréstimos consignados.
A magistrada explica ainda que os depoimentos dos jurisdicionados demonstram claramente a má-fé na conduta dos bancos e que as financeiras se aproveitariam do fato deles não saberem ler e escrever para oferecer o serviço, que em alguns casos nem foi devidamente prestado ao consumidor. Com base nessas alegações e entendendo que apenas a impressão digital no documento não valida o contrato, que a juíza vem anulando os créditos bancários e determinando que sejam pagos aos consumidores uma multa fixada em R$5.000 por danos morais e materiais. É o que vem acontecendo. A gente faz toda uma instrução, a gente dá oportunidade à empresa fornecedora, no caso a instituição financeira, de apresentar as provas, né, que no caso, em se tratando de uma instituição financeira, ela detém a logística e a capacidade econômica e técnica necessárias, né, para fazer essa prova. Contudo, eles não vêm, eu não sei se não vêm se esforçando a contento ou não vêm encarando com uma seriedade maior essas situações que são colocadas aqui, que estão cada vez mais recorrentes aqui, pelo menos na comarca de Igaci. O advogado Marcelo Madeiro, especialista em direito do consumidor, reforça que contratos firmados com analfabetos só têm validade mediante a apresentação de escritura pública ao procurador constituído. Esses contratos, eles para serem válidos de uma forma geral, seja no Código de Defesa do Consumidor, seja no Código Civil, eles têm que, além de ter a própria assinatura, que nesse caso é a digital, né, tem que ter a presença de 5 testemunhas, no caso, que não foi feito, né? Então, se fosse feito por procuração, deveria ser uma procuração pública, que também não, que pelo que nós sabemos também não foi exigida. Então, esses requisitos básicos, né, têm que ser atingidos. Quando você falha algum desses requisitos, o próprio contrato em si só ele não se forma. Como ele não se forma, ele é nulo, porque ele não pode produzir efeitos, porque ele tem um vício na sua formação inicial. E o Em Dia com a Justiça de hoje termina por aqui. Você pode acompanhar estas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!